Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Mas desde o versículo 12, Paulo dá instruções sobre virtudes que devam ser cultivadas na vida cristã. Mas nós vamos ler somente o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Como eu disse, esse texto para mim é um texto que sintetiza a vida do adorador cristão. E todas as vezes que eu digo isso, eu penso muitas vezes e reconheço que nós tenhamos um conhecimento ou uma posição de que adorador é toda essa manifestação vibrante que nós tivemos agora aqui, cantando louvores ao Senhor. Se você pensa isso, você está equivocado. Não é só isso. Louvor e adoração não se manifestam apenas num momento como esse. Adoração é um estilo de vida. Não dá para seccionarmos ou separarmos a vida de um homem, de uma mulher cristã que se considera e se sente adoradora. Jesus disse: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Portanto, esse texto diz que tem um contexto todo que diz que esse adorador, ele vive tudo isso que o texto está dizendo, em que a palavra de Deus habita, fazendo toda a diferença na sua vida. Esse habite ricamente em vós significa ocupar espaço. Não é assim? Quando você mora numa casa, você reside numa casa, você procura ocupar todos os espaços dela. Você põe móveis, você põe cama, você põe fogão, geladeira, os seus utensílios, sua roupa. Isso é habitar. Habitar significa ocupar espaço. Quando a palavra de Deus ocupa espaço na nossa vida, e ela deve ocupar todo o espaço, é como casa desabitada. Se você deixa uma casa desabitada meses, quando você volta, é terrível. As coisas naturais que acontecem, quando você chega, essa casa tem rachaduras, ela está mofada, tem teia de aranha, tudo isso. Mas enquanto você está dentro, essa casa habitável tem vida. A palavra de Deus habitada em nossos corações significa vida. Se você deixa parte da habitação da palavra de Deus na sua vida, pode significar que alguma área da sua vida, da sua existência, pode estar morrendo. Mas o texto diz: habite ricamente, habite com abundância, significa esbanjamento. Esbanjamento para ocupar todos os espaços. Não considere que apenas a habitação mirrada da palavra possa traduzir na sua vida como alguém que possa despertar em você o verdadeiro adorador. A reação lógica dessa permanência, dessa habitação, é que nos conduz ao culto de adoração, repleto dessas manifestações que nós vimos aqui. Os louvores, a presença dos salmos, da palavra de Deus mais uma vez, dos hinos, da experiência histórica dos homens que viveram a sua vida cristã, dos cânticos espirituais que significam os cânticos de roda, que estão presentes muitas vezes na informalidade, mas que constitui adereço a esse culto de adoração e louvor a Deus. Tudo isso nos leva a reconhecer que isso nos condiciona e nos possibilita a sermos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. Por isso o texto diz: aconselhai-vos
mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos. Há algum tempo, né, você deve ter visto em algum lugar revistas que mostram estruturas, casas, casa e jardim. Muitas vezes nós miramos ou imaginamos nossas casas olhando para aquelas maravilhas que são postadas ali. A imagem é fantástica, mas ela só passa a ser verdadeiramente moradia quando tem gente dentro. Quando as pessoas estão cuidando daquela casa. Você é casa espiritual, você é templo do Espírito. A instrução e o aconselhamento, com participação mútua, por causa da palavra, traz os reparos necessários nessa casa, que tantas vezes se desmorona. Desmorona por conta das nossas crises, das nossas dificuldades, muitas vezes por conta da nossa falta de fé. Por isso, eu quero continuar olhando para esse texto, e não somente para esse versículo, mas todo esse contexto que você pode olhar aí na sua Bíblia, quando Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Há uma prática de vida, há uma disciplina de vida, e é sobre isso que eu gostaria de pensar rapidamente, pensando nas disciplinas espirituais do adorador, do cristão adorador. E talvez a gente tenha que fazer algumas perguntas. Que tempo diário você dedica à comunhão com Deus? Você, com frequência, reconhece suas vitórias como vitórias dadas por Deus na sua vida? O que te impede? O que impede os cristãos de gastarem tempo sozinhos com o Senhor? Na vida corriqueira que nós vivemos hoje, tempo é dinheiro, se diz, mas é tempo necessário para a intimidade com Deus. Será que somente vir à igreja é suficientemente capaz de nos tornarmos cristãos que vivam bem? A igreja é um bom lugar, mas pode se tornar alguma coisa muito abstrata à nossa realidade de 7 dias da semana, de 30 dias no mês, de um ano, de verdadeira adoração a Deus, de comunhão com Deus. Por isso, eu gostaria de pensar em alguns itens desses. Primeiramente, será que nós somos assim tão indisciplinados? Ou disciplinados? Nós precisamos de disciplina. Constata-se que um dos grandes impedimentos à educação nas escolas hoje é a falta de disciplina, ou a presença da indisciplina. Os professores perderam sua autoridade. Eles não têm mais poder. Eles não conseguem mais exercer a sua autoridade, portanto, não ensinam. A grande barreira para que o ensino seja capaz, por falta de disciplina. Essas pessoas que vocês viram aqui, especialmente os que tocam instrumentos, né, são artistas. Deus lhes deu um dom fantástico. Mas sabe que existe uma conotação muito comum no meio dos artistas? Eles são muito indisciplinados. São muito bagunçados na sua vida. Talvez pelo dom, pela capacidade que Deus lhe deu, eles se esqueçam disso. Mas o que mais se percebe é que o conceito de disciplina, muitas vezes, é marginalizado no nosso tempo, achando que pessoas disciplinadas são aquelas que se dão profundamente ao trabalho, que não se ocupam, por exemplo, tempo com diversão, né, com nenhum hobby. Não, isso não é disciplina. A disciplina é um modo de vida, é um estilo de vida. É a capacidade de dispensar às coisas e às atividades um peso sempre necessário e nada mais. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, como Salomão mesmo diz. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Portanto, a disciplina gera recompensa e se estabelece como resultado a sua eficiência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele disse: isto afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Paulo continua em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu fosse um pregador que acreditasse na teologia da prosperidade, eu iria fundo nisso aqui. Considerando que Deus me deve uma resposta àquilo que chama de semeadura. Esse texto me fala de disciplina. Assim também é com as disciplinas espirituais. O que você semeia espiritualmente? Se na teologia da prosperidade eu quero semear materialmente, financeiramente, mas isso tem a ver com espiritualidade. Ser disciplinado na vida secular traz dividendos, mas também na vida espiritual isso significa dividendos. Quais os dividendos que você anseia por Deus realmente aumentar na sua vida? Fé? Perseverança? Fidelidade? Talvez nem tanto nós pensamos nisso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Forte isso aqui, né? Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de vir. Disciplina não é só para as coisas deste momento. É alguma coisa que exige-se exercício. Paulo está falando. Solitude, leitura da Bíblia, oração, jejum, memorização das Escrituras. Há quanto tempo você não faz isso? A gente fazia quando era criança, na escola dominical. Mas hoje nós não fazemos mais isso. Paulo ainda escreve aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando de disciplina, de coisas práticas. A espiritualidade é coisa prática. Mas nós continuamos. A segunda coisa é que a adoração é um produto do meu relacionamento com Cristo. Adoração não é um produto emocional, nem sonoro, nem da realidade da comunhão, da reunião das pessoas. Esse é um princípio. A minha adoração é um produto do meu relacionamento com Cristo. Adoração não é uma liturgia atrativa, capaz de fazer você sentir que adorou a Deus, que sentiu alguma emoção mais forte. Não. Adoração é relacionamento com Deus. Isso deve se fazer e se buscar em todo o tempo, não apenas quando eu estou num culto. João disse: permanecei em mim e eu permanecerei. Nas palavras de Jesus, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está falando de relacionamento. Tem um cântico que nós conhecemos e vamos ouvir logo depois. Você certamente conhece. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que tenho em ti. Que música, fantástica. Mas ele não está falando que o louvor é a canção, é a música, é a liturgia. Não, o louvor é fruto do meu amor por ti. Quem ama, se dá. Quem ama, se entrega. Quem ama Jesus, confessa Jesus. Quem confessa Jesus, vive o que confessa Jesus. Frutifica por causa da graça de Jesus. E manifesta a paz que só Ele dá. Isso é vida, não é música.
É relacionamento com Deus, é comunhão com Deus. Em nenhum momento dessa música, dessa canção, se falou em música, se falou em adoração. Falou-se em relacionamento. Permanecer em Cristo significa que nós estamos num relacionamento correto com Ele. Por isso, o texto diz: habite ricamente em vós a palavra. Estamos perdendo se pensamos que para sermos eficientes como adoradores, seja necessário sermos grandes pregadores, grandes cantores, grandes músicos, frequentadores assíduos dos cultos públicos e toda manifestação litúrgica, institucionalizada da religião. Há uma relação direta nesse texto entre conhecermos a Deus e darmos fruto. Como se conhece um artista? Vendo as suas obras. Como se reconhece um adorador? Adorador servo. É pela comunhão que ele tem com o seu Senhor. Antes dos discípulos serem enviados para o ministério, eles gastaram tempo com Jesus. Foram 3 anos. 3 anos de seminário. Seminários intensos, de grandes provas. Só então eles são enviados como ministros agora. A igreja começa como produto do relacionamento deles, desses discípulos, com Cristo. Mateus 10, 5 a 42, o texto é grande, mas a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de Samaritano. Existiam normas. As normas estavam relacionadas à vivência da comunhão com Jesus. Não eram leis, mas eram verdades, práticas, vividas com o relacionamento. Como que você quer viver a verdade prática do Evangelho, da vida cristã, se você não busca relacionar-se com Jesus? Paulo aos Colossenses escreve: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como ser bom em alguma coisa? Algum tempo atrás, e muitos dos irmãos me conheceram nesse período, eu passei a dar cursos de filmagem. E eu tinha uma frase histórica para os meus alunos. Eu dizia assim, para ser bem-sucedido no que você faz, você precisa ser o melhor ou ser o único. Porque sendo o melhor, você se destaca. Sendo único, ninguém tem outro caminho senão chegar em você. Né? Não é mesmo? Mas a vida cristã já tem melhor, a coisa melhor e perfeita, e o único, que é Jesus. Portanto, o meu modelo é Cristo, como nós cantamos numa canção. O meu papel de pai é produto do meu relacionamento com Cristo, onde eu encontro o verdadeiro Pai celestial, me ensinando, me educando. O meu casamento é produto do meu relacionamento com Cristo, o Cristo que ama sua noiva e dá a sua vida pela noiva. Na minha esfera de relacionamentos comuns, o fruto do meu relacionamento é a minha experiência de relacionamento com Cristo. A liderança que recebo no meu ministério é fruto do meu relacionamento com Cristo. Sou moldado pelo tempo que gasto com Jesus. Você só pode ser transformado se tiver tempo com Jesus. É perigoso para um cristão achar que faz a obra de Deus, que Deus o incumbiu a fazer, muitas vezes, sem Ele. Muitas vezes buscamos a bênção de Deus, mas não buscamos a Deus. Não queremos a presença de Deus, nós queremos somente a bênção de Deus. Você certamente já ouviu essa música, chamado Aleluia de Handel. E Handel fez uma afirmação fantástica, um homem cristão. Ele disse: pensei ter visto todo o céu diante de mim e o próprio grande Deus.
Hoje, com raras exceções, quando se ouve o aleluia, ou se canta um aleluia, nem sempre nós estamos pensando na glória desse Deus. Temos conseguido deixar Deus fora do aleluia. Ele se tornou apenas música religiosa, mas muitas vezes sem Deus. Nós precisamos alimentar um relacionamento. É preciso alimentar o nosso relacionamento para que ele seja robusto. Nossas amizades precisam ser alimentadas. A sua vida devocional precisa ser alimentada. Você precisa experimentar desse relacionamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fiel é Deus pelo que fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. 1 João diz ainda, e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Comunhão deve ser uma experiência íntima. Paulo diz isso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Se você é santuário de Deus, o seu corpo, a sua vida, pode colocar outro Senhor. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Isso traz refrigério para a sua vida. Paulo escreve, em Atos 3:19, diz, arrependei-vos, pois, e convertei para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que vos foi designado. Eu vejo muitos cristãos em profundo sofrimento, sofrendo profundamente. Suas vidas, vou usar uma expressão, está um bagaço. Né? Um bagaço. Muitas vezes de cana. Cana que já foi moída. Não sobrou nada. Está seco. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor muitas vezes está tão distante. Está apenas na conjuntura litúrgica, religiosa. Mas o salmista diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto tempo com Deus? É preciso alimentar a amizade com Deus. Jesus nos chama de amigos. Ele mesmo nos chama de irmãos e irmãs. Amigos passam tempo juntos. Amigos conhecem os pensamentos dos outros. Como é que nós podemos conhecer os pensamentos de Deus? Se ao menos gastamos tempo com Deus. Amigos aprendem a desfrutar da companhia uns dos outros, crescem em relacionamento. Jack Deere, em um seu livro chamado Surpreso com a Voz de Deus, ele diz que um dos grandes erros da igreja é oferecer Jesus à pessoa como o vendedor oferece um produto aos consumidores. E eu vou sintetizar aqui. Venha Jesus. Ele salvará você do inferno, salvará o seu casamento. Ele realmente tirará os seus filhos das drogas, curará suas enfermidades, o libertará da sua depressão, o fará poderoso em palavras e espírito. Sim, o Evangelho nos convida a isso. Mas isso não é uma propaganda. Isso é relacionamento. Isso é amizade com Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e sede agradecidos. Isso é vida. Mas eu gostaria de concluir. Quando eu fui escoteiro, isso faz muito tempo, tá, gente? Muitas vezes nós fazíamos acampamentos. Saímos para o mato, né? E éramos levados a entender a necessidade de certas práticas. Práticas necessárias que precisavam ser, para isso, conduzidos a alguns utensílios, que nós chamamos de kit de sobrevivência. Tem vários kits de sobrevivência, né? Um tempo atrás, né, foi
promulgado uma lei que você precisava ter um kit de primeiros socorros no seu carro. Não sei por que isso acabou. Era circunstancial, alguém deve ter se favorecido com isso. Porque hoje não tem mais essa exigência. Mas há uma necessidade do que eu poderia chamar de kit de sobrevivência pessoal. Deuteronômio 32 diz-nos o seguinte: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Esse é o kit de sobrevivência espiritual. Relacionamento com Deus. Se você está chorando por alguma dor, por alguma necessidade, não apenas considere a necessidade palpável, ou até mesmo virtual, mas considere a maior necessidade sua de ter um relacionamento profundo com Deus, com Jesus. Não podemos nos envergonhar de dizer que nós precisamos do Senhor na nossa vida hoje. Quantas pessoas estão falando que precisam de tantas outras coisas? Essa deve ser a primeira premissa da sua necessidade. Nós precisamos que essa palavra habite ricamente em nossos corações e mentes. Nós precisamos de uma instrução mútua, de aconselhamento mútuo na palavra, enquanto muitas pessoas estão dando recados para você, estão dando opiniões a respeito de tudo. Mas, na verdade, isso não é palavra de Deus. Nós precisamos de sabedoria e força. Você não precisa de estilos de vida, de filosofia de vida. Você precisa tão somente da sabedoria que vem de Deus. Porque essa é perfeita. Essa é completa. Nós precisamos falar com Ele e precisamos ouvir a sua voz. Porque João disse, sem Ele nada nós podemos fazer. Eu não entendo como pessoas cristãs podem viver sem Cristo. Isso é real. Um cristianismo sem Cristo. Não entendo como nós assumimos o compromisso de seguir a Cristo, mas não gastamos tempo com Ele. Pegue o seu kit de sobrevivência. Porque se você não está vivendo dias maus, a palavra de Deus, Paulo diz que os dias são maus. Mas talvez você não considere ainda que sejam tão maus. Sem esse kit você vai se afundar. Você precisa de disciplina, de vida, de adorador. Deixe de ser indisciplinado. Busque relacionamento com Jesus. Construa essa amizade com profundidade. Porque só assim você verdadeiramente vai vencer. Curva a sua cabeça, vamos orar. Oh Deus, o nosso louvor é maior quando o nosso coração se abre para o Senhor. Quando a nossa vida inteira é lugar da Tua habitação. E nós tantas vezes achamos que, pelo fato de sermos igrejeiros, religiosos, construindo uma liturgia que possa ser tida e ter tida como adoração, mas isso está longe, Deus. Nós precisamos de muito mais. E nessa noite a Tua palavra nos adverte de que essas disciplinas realmente assumam diferença na nossa vida, façam diferença e nos transformem. E assim nós estaremos no melhor lugar, confiando na melhor pessoa e tendo o rumo certo da nossa existência. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.